Salve, salve! Começando mais um Na Rua com a Surrai. E hoje o nosso papo é para você, meu amigo motociclista. Como é que tá a sua pilotagem? Tá segura? Você tá indo bem aí? Olha, se liga que o papo hoje é importante. Dicas especiais para que você possa sempre pilotar com total segurança e sempre atento no que pode acontecer nas ruas. Tamo junto? Começou mais um Na Rua com a Surrai. Bora acelerar! Bora bater um papo hoje com o Tite Simões, ele que é jornalista e instrutor de pilotagem. Tite, bem-vindo na Rua com a Surrai. Obrigado, Thiago. Tudo beleza? Bom, beleza, cara. A gente sabe que o motociclista tem alguns vícios conforme o tempo, né, de pilotagem. E aí a gente entra primeiro aqui num papo sobre técnica e comportamento. Como é que essas duas opções e características andam juntas? Boa pergunta, Thiago. A pilotagem de moto, ela é 10% técnica e 90% comportamento. Isso significa o seguinte, a gente tem que aprender 2, 3 técnicas para poder pilotar com segurança, mas o fundamental, o que realmente salva a pessoa, que garante a sobrevivência da espécie, é o comportamento. É a forma como ele conduz. É a capacidade de prever uma situação, é respeitar o limite de velocidade, é entender as situações que ele está envolvido, né? Então, o comportamento é a palavra-chave. Boa! Então, a técnica anda junto, é importante saber as técnicas, mas ali se comportar em cima da motocicleta, que é chega a ser o mais importante. Sim, porque mesmo que o piloto seja habilidoso, se ele se expõe mais a risco, às vezes a habilidade dele não é suficiente para sair de uma situação. Eu fico pensando sempre no motociclista que está andando pelo corredor das avenidas. Isso. E a atenção que ele tem que ter, que um carro pode entrar na frente dele. Então, essa é uma situação que ele tem que ser capaz de ler aquele cenário e entender que se o trânsito está se deslocando a menos de 8, 5 km por hora, o carro vai ter um deslocamento lento. Se o trânsito começa a aumentar a velocidade e o fluxo começa a chegar a 40, 45 por hora, esse carro se desloca muito rápido. Tá. Então não é o momento de andar no corredor. O momento de andar no corredor é aquele momento que o trânsito começa a cair tanto a velocidade que os carros estão quase parados. Porque aí o deslocamento é lento. E uma coisa que é importante avisar, né, para o pessoal de moto e chamar a atenção, é que a moto não é um veículo feito para ganhar tempo. Quem anda de moto já está 3 vezes mais rápido que qualquer carro. Então é só ele andar na velocidade normal que ele já está numa baita vantagem. Perfeito. Não precisa correr, porque ganhar tempo pressupõe acelerar. Não perder tempo significa que ele já está na boa, ele já está no super lucro. Sabe? A gente tem momentos do trânsito em São Paulo que um carro se desloca a 8 km por hora. Então a moto não precisa correr, o motociclista não precisa correr. Basta ele andar num ritmo normal e tranquilo, que ele já está numa baita vantagem. Legal. Ele diminui o tempo de deslocamento dele em quase 2/3 do Certo. tempo. E quando a gente fala em postura, né? Qual é a postura ideal para o motociclista andar no dia a dia aí nas ruas? Então, a postura dele tem que levar em consideração sempre o foco, né? Então, assim, tentar manter a cabeça sempre olhando para frente, né? Sempre para frente, nunca para o chão e muito menos para o lado, né? Por isso que tem os nossos retrovisores, então, né? Tem um dado interessante que é o seguinte, a 45 km por hora, que é uma velocidade super tranquila, que a gente anda sem perceber, a moto desloca 12,5 metros por segundo. Então, se o motociclista ele vira a cabeça por 2 segundos para o lado, ele andou 25 metros sem olhar para frente. E aí, na hora que ele volta a cabeça que o trânsito mudou de situação ou que um carro freou, não consegue mais frear, porque não tem mais espaço. Então, Thiago, um dos vícios posturais que costuma induzir ao acidente, né, é o vício de andar com o dedo nas manetes do freio e da embreagem. Perfeito. Isso vem da bicicleta, porque na bicicleta a gente anda com os dedos nos freios porque ela não tem freio motor, né? Então ela desloca muito rápido. Só que essa condição é uma condição que faz com que o motociclista, na hora do susto, ele acione o freio sem pensar. E a moto é um veículo que você tem que pensar antes de frear. Você não pode frear e depois pensar. Boa. Né? Então esse aqui é um vício que é responsável por 35% dos acidentes envolvendo motociclistas iniciantes. E até experiente, né? Porque o experiente também anda com o dedo no freio. Já fica com essa mania. Muita gente acredita que essa postura reduz o tempo de reação.
mas isso é uma mentira, não reduz o tempo de reação. Então, mãozinha fechada na manopla. Mão na manopla e deixa o dedo afastado da manete, não deixa o dedo na manete. Boa, boas essas dicas, hein? Bom, falando em dicas, agora vamos tentar na prática mostrar pro pessoal aqui dicas de técnicas com comportamento que a gente pode melhorar cada vez mais aí no dia a dia. Legal, bora lá. Então, vamos lá. bora lá. E a primeira dica técnica que o Tite vai passar pra gente é sobre frenagem. Manda aí, Tite. E a gente tem uma característica nas motos que é bem diferente do carro. No carro você tem um pedal de freio só, né? Que Perfeito. aciona 4 rodas. Na moto eu tenho um comando para o freio dianteiro e um comando para o freio traseiro. Um na mão e um no pé. Isso faz toda a diferença, porque a frenagem responde por 100% da segurança do motociclista. Além disso, as motos elas têm uma capacidade de frenagem muito maior do que um carro. Muita gente acha estranho, né? Porque, pô, como assim? Tem 4 pneus, o atrito com o asfalto é maior. Só que a frenagem está ligada diretamente ao peso, à massa do veículo. Quanto mais leve, mais eficiente é a frenagem. As motos elas aceleram e freiam muito bem. Se o motociclista não estiver preparado para isso, ele pode se colocar numa situação de risco por trazer uma informação que vem do automóvel. Então, Thiago, nesse momento agora a gente vai fazer um teste de frenagem. Eu vou fazer uma simulação de 3 frenagens diferentes, tá? Todas na mesma velocidade a 45 por hora. Certo. Agora, nesse momento, eu vou usar só o freio traseiro da moto sempre a 45 km por hora. E aí nós vamos perceber que a distância percorrida para parar a moto completamente chega a uns 24, 26 metros. Nessa segunda experiência, eu estou usando o freio dianteiro e traseiro e eu vou acionar a embreagem, que é para o motor da moto não morrer. E na terceira experiência, eu vou usar o freio dianteiro e traseiro sem acionar a embreagem. A moto morre, o motor apaga, só que a distância diminui mais uns 30%. Então, essas 3 experiências que nós fizemos agora mostram a importância do uso correto do freio. Boa, Tite. Bom, a gente vai agora para a segunda situação para mostrar para vocês aqui, que é o ponto cego. Esse é importante, hein? Então, Thiago, o ponto cego é uma das situações que mais coloca o motociclista em risco. Porque muita gente que pilota a moto não dirige carro. Então ele não tem noção de que o motorista muitas vezes não é capaz de ver ele se aproximando. Nem de ver, nem de ouvir. Então o motociclista ele tem que ter consciência de perceber quando que o motorista não está observando, quando não está vendo. Então a postura parte do motociclista. E você pode prestar atenção que na maioria dos acidentes envolvendo moto e carro, a primeira coisa que o motorista fala quando desce do carro, eu não te vi. E ele não viu mesmo, não está mentindo, ele não está mentindo. Né? Então a gente vai mostrar como que a regulagem do espelho retrovisor, a posição que a moto fica em relação ao carro, pode proteger o motociclista e livrar a barra do motorista. Tiago, a dica do ponto cego é o seguinte: quando eu estiver pilotando, fica de olho sempre no retrovisor do carro, o retrovisor do lado esquerdo. Se você conseguir enxergar os olhos do motorista, é sinal que ele também está te vendo. Se você não enxergar o olho dele, dá uma buzinadinha de leve. Se faça presente ali, né? Mostra pra ele que você tá ali, uma pequena buzinada, tá? Não precisa... Certo. Só uma buzinadinha para deslocar a atenção dele para você. Boa. Mas você precisa ter 100% de certeza que esse motorista está te vendo. Ó, essa posição aqui, o motorista não enxerga. Aqui ele vai começando, a moto vai começando a sair do campo visual dele. Até que chega uma hora que o motorista não enxerga mais a moto. Apesar dela estar do lado do carro, ele não consegue mais ver essa moto. E a última dica para vocês, não menos importante, são os desvios assertivos. Essa eu quero ver, hein? Então, Thiago, nesse momento, o mais importante é buscar a solução do problema. Na hora de desviar, muitas vezes o motociclista fica olhando para o problema e não consegue desviar. Então é o seguinte, identificou o problema, achou a solução, parte para ação. Só isso. Agora você não tá no meu ponto cego. Agora não, agora eu quero ver. Muito legal todas essas dicas que você passou. E eu não preciso nem falar, mas nós vamos falar sobre equipamento de segurança, né, para pilotar. É lógico, claro. Capacete,
Capacete, jaqueta, uma luva, né? A luva é um item muito importante, né? É uma calça resistente e o sapato. O calçado também tem que ser um calçado que não saia do pé. Boa. Você vai com esse capacete que abre a parte da frente, certo? Dá pra conversar com ele assim. Mas mais importante é pilotar sempre com ele fechado. Sempre que sair, colocar a moto em movimento, tem que abaixar o capacete e a viseira, né? Aqui, ó. Segurança total. É isso aí. Muito obrigado pelo nosso papo. Esperamos que vocês tenham gostado. E olha, motociclista, se vocês utilizarem todas essas dicas, pronto, é direção segura nos trânsitos, nas ruas. E vamos nessa. Valeu, tamo junto. Vem com a Surrai.